Petrolão, a lista de Paulo Roberto. Esquema corrupto lotado na Petrobras. Distribuiu propina durante os governos Lula e Dilma. Compra de Pasadena foi fraudulenta. Lula sabia de tudo. Eduardo Campos era um dos beneficiários. E Dilma? Pois é. Paulo Roberto conta como funcionava o propinoduto que atuava na Petrobras e dá os nomes. Entre 2004 e 2012, Paulo Roberto Costa foi diretor de abastecimento e refino da Petrobras. Ocupou, portanto, esse cargo em 7 dos 8 anos do governo Lula e em quase 2 do governo Dilma. Ao longo desse tempo, comandou o que pode ser chamado de Petrolão, ou o mensalão da Petrobras. As empreiteiras que faziam negócio com a estatal pagavam propina ao esquema e o dinheiro era repassado a políticos. A quais Paulo Roberto já entregou à Polícia Federal e ao Ministério Público, num acordo de delação premiada, os nomes de 3 governadores, de um ministro de Estado, de um ex-ministro, de 6 senadores, de 25 deputados e de um secretário de finanças de um partido. Segundo o engenheiro, Lula sempre soube de tudo. E, até onde se pode perceber por seu depoimento, talvez a presidente Dilma, que era chefona da área de energia do governo Lula e presidente do Conselho da Petrobras, não vivesse na ignorância. Paulo Roberto diz que a compra da refinaria de Pasadena foi, sim, fraudulenta e serviu para alimentar o esquema. Paulo Roberto começou a prestar seu depoimento no dia 29 de agosto. Já gravou 42 horas de conversa. E, tudo indica, está apenas no começo. O Ministério Público Federal e o STF acompanham a operação, já que a denúncia envolve uma penca de autoridades com direito a fórum especial. O esquema que ele denuncia é gigantesco. Ainda voltaremos muitas vezes a esse tema. Mas notem como é ridícula toda aquela conversa sobre financiamento público de campanha. Ainda que isso existisse, o mecanismo não serviria para impedir que máquinas criminosas se instalassem em estatais. Se o Brasil quer acabar com boa parte da roubalheira, deve começar privatizando as empresas públicas. Quais? Todas. Veja teve acesso a parte do depoimento de Paulo Roberto e traz reportagens exclusivas na edição desta semana, com a lista dos nomes citados por Paulo Roberto. Entre eles, estão cabeças coroadas da política brasileira, como o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, que morreu num acidente aéreo no dia 13 de agosto, a governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, PMDB, e Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, PMDB. Paulo Roberto acusa ainda Edson Lobão, atual ministro das Minas e Energia, e atinge o coração do Congresso. Estão em sua lista os presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, PMDB-RN, e do Senado, Renan Calheiros, PMDB-AL. PT, PMDB e PP seriam os 3 beneficiários do esquema, que teria também como contemplados os senadores Ciro Nogueira, PPP, e Romero Jucá, PMDB-RR, e os deputados João Pisolatti, PTSC, e Cândido Vacareza, PTSP, que já havia aparecido como um dos políticos envolvidos com o doleiro Alberto Youssef, que era quem viabilizava as operações de distribuição de dinheiro. Mas há muitos outros, como vocês poderão constatar nas reportagens de Veja, como Mário Negromonte, ex-ministro das Cidades, do PP da Bahia. O esquema começou no governo dele, que, segundo Paulo Roberto, sabia de tudo, e continuou no governo dela. Será que não sabia? O engenheiro está magoado com a presidente. Lula e Dilma não quiseram se pronunciar a respeito. Os demais negam envolvimento com Paulo Roberto. Alves, o presidente da Câmara, chega a dizer ao repudiar a acusação: a Petrobras é petista. Que o PT estivesse no centro do esquema, isso parece inegável. Um dos nomes da lista feita pelo engenheiro é João Vacarineto, o homem que cuida do dinheiro do PT. É secretário de Finanças do partido. Ele é, vejam a ironia da coisa, o substituto de Delúbio Soares. Não é a primeira vez que seu nome frequenta o rol de envolvidos em escândalos. Paulo Roberto tem noção da gravidade de suas acusações. Tanto é que, quando ainda hesitava em fazer a delação premiada, cravou a frase: se eu falar, não vai ter eleição.
E porque falou a interlocutores, ele diz que não quer acabar como Marcos Valério, que ficará por muitos anos na cadeia, enquanto os chefões políticos do Mensalão já se preparam para viver dias felizes fora do xadrez. O homem também está muito magoado com a presidente Dilma. Até agora, ele não fez nenhuma acusação direta à candidata do PT à reeleição. Lula não escapou, mas deixa claro que ela foi, sim, politicamente beneficiada pelo propinoduto, que mantinha feliz a base aliada. Qual vai ser o desdobramento político disso? Vamos ver. Uma coisa é certa. As revelações de Paulo Roberto atingem em cheio as duas candidatas que lideram a disputa pela presidência da República. Dilma, por razões óbvias, e Marina, por razões menos óbvias, mas ainda assim evidentes. Ela é a atual candidata do PSB à presidência. Confirmadas as acusações de Paulo Roberto, é de se supor que o esquema ajudou a financiar as ambições políticas de Campos, de que ela se tornou herdeira. A situação de Dilma, obviamente, é mais grave. Afinal, ela era czarina do setor energético, ao qual pertence a Petrobras. Presidia também o seu conselho. Deu um empregão para Nestor Cerveró, o homem que ajudou a viabilizar a compra de Pasadena, que Paulo Roberto agora diz ter sido fraudulenta. O chefão das finanças de seu partido é um dos implicados no esquema. Paulo Roberto ainda está preso. Ele se comprometeu a abrir mão dos bens que acumulou em razão do esquema fraudulento e a pagar uma multa. As pessoas que atuam na investigação têm agora de confrontar suas informações com outras provas colhidas, com o objetivo de verificar se suas informações são procedentes. Se forem e se ele realmente ajudar a desbaratar um esquema de falcatruas bilionárias, pode até ganhar a liberdade. A República treme por Reinaldo Azevedo.